Olá pessoal, boa noite todo mundo, tudo bem? Meus queridos, meus amigos, minhas amigas, meus abençoados, meus amados, minhas pessoas de Deus, todo mundo, né? Do Brasil e do mundo todo, eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo bastante, estão curtindo para valer, né? Os vídeos aí, eu fico muito agradecida, tá todo mundo aí curtindo, é isso que eu quero, é alegria, viu? Eu quero ver todo mundo aqui na alegria, quero ver o planeta Terra todo, entendeu? É eu e minha pessoa, entendeu? Esse intercessor que é de Deus, né? Graças a Deus, eu quero ver todo mundo na alegria, entendeu? Eu quero ver pedido do Pai Eterno, entendeu? Mandado do Pai Eterno, ordem do Pai Eterno, do Pai Celeste, Jesus Cristo, entendeu? E depois ele, entendeu? Que esse mundo ele se transforme num paraíso, entendeu? Um paraíso, entendeu? Para que acabe com essas frescuras todas, essas violências tudo, entendeu? Mas eu não vou falar sobre isso aí agora não, é só na parte de Deus. Eu vou só fazer aqui um supositório aqui, duas historinhas, vamos dizer assim, em 4 pessoas, preste atenção, em 4 pessoas vocês, para servir de exemplo, vai virar pegada, vai virar inbox, vai virar mídia, viu? Preste atenção a todos vocês, é mais uma orientação que eu estou dando a todos vocês aí, do Brasil, do mundo e do todo o planeta Terra. Preste atenção que não vem na cabeça de vocês não, preste atenção, viu? Preste atenção, ó. Eu estou sumido, presta atenção, eu estou sumido, João Cordeiro Coraia está sumido, né, a minha pessoa, presta atenção, ele está sumido, nós sumimos, entendeu? Aí, ó, presta atenção, 4, 5 pessoas, Maria Lúcia apareceu, a Maria Lúcia, ela apareceu, entendeu? Ela apareceu, do jeito que ela é louca, ela é doida, né, ela é dispersada, ela é agoniada, é aquelas agonias, é aquele desespero, entendeu? É cobra misturada com cobra, é uma mistura de cobra, é uma mistura de gato, é uma mistura de leão, é uma mistura de urso, é uma mistura de lobisomem, entendeu? É uma mistura de caipivara, é uma mistura de sucupira, é uma mistura de serpente, entendeu? É mistura de todo jeito, entendeu? A Maria Lúcia, que eu falei pra vocês, é a mulher dos mais fenômenos do mundo, né? Que deixou esse fenômeno todo na face da terra, né? E foi bom porque serviu de exemplo, que eu falando pra vocês, todos vocês, né? Que também a minha mulher não fica pra trás, mas a minha mulher só não tem esse problema que ela tem, graças a Deus, né? Cissa Maria Gomes. Então o que acontece? Aí se eu for falar a vocês desse problema todo que a Maria Lúcia tem, que ela tem uma mistura de tudo, entendeu? Tem uma mistura de aranha, tem uma mistura de lacraia, tem uma mistura de escorpião, tem uma mistura de besouro, e aí vai, né? Se eu for falar a vocês, a mistura que a Maria Lúcia tem, a Maria, eu não termino nem hoje nenhum, entendeu? Tem uma mistura de energia viva, energia morta, entendeu? Uma mistura de água, uma mistura de peixe, e aí vai, entendeu? Tudo quanto é de mistura. São 70 bilhões de história de mistura que a Maria Lúcia tem, entendeu? São 70 bilhões, só tem ela, a última pessoa do planeta Terra que tem essas misturas todas, a Maria Lúcia, entendeu? Entendeu? A questão não é porque ela é morena, né? Mas tá parabéns às morenas, né? As morenonas aí, né? Tá de parabéns com todo respeito. Tá de parabéns a todas as mulheres aí, tá servindo dizer pra todas as mulheres aí, né? Mas não é pra deixar as mulheres valentes não, viu? É pra deixar os homens ajeitando as mulheres e as mulheres ajeitando os homens, viu? Ó, eu quero que essa violência de vocês acabe, viu? Eu tô recebendo ordem do Pai, viu? Que essa frescura, essa violência acabe, essa vergonha moral de todos vocês, viu? Quando se fala na vergonha moral, já tá dizendo tudo. É um grande exemplar também para todos vocês, viu? Então lá vai. Eu vou imitar 6 pessoas, viu? Aí, nesta hora não tem eu, não existe eu, entendeu? Eu sumi, o João Cordeiro Coraia sumiu, presta atenção, viu? Ó. Eu sumi, o João Cordeiro Coraia sumiu, né? A gente sumiu do mapa, como diz o ditado, como diz o velho ditado na linguagem do nordestino. Aí a Lúcia aparece na porta de casa, ela aparece aí, digamos que ela chegou calada, chegou em silêncio, né? Que nem vocês fazem de todo jeito, né? Digamos que ela chegou calma, né? Não importa como ela chegou, sem mala, ou com bolsa, sem bolsa, não importa. Chegou na porta de casa, bateu na porta, pá. Presta atenção, viu? Presta atenção todos vocês aí que vão ver aí, viu? Pá, bateu na porta. A minha mulher, quem é o meu menino? Mãe, é a Lúcia. Quem? A Lúcia, que tava com o pai, com o papai. A minha mulher dizendo, entendeu? Deixa que eu vou atender ela. Entendeu? Aí a minha mulher se aproxima. Digamos que a Lúcia com aquele jeito dela abusado, né? Que ela tem esses defeitos que eu falei pra vocês, né? Que é uma mulher impotente, entendeu? Uma mulher totalmente impotente, entendeu? É uma mulher completamente, sabe como é? Dura de tudo, entendeu? Se eu for contar os defeitos da mulher Maria, eu vou dizer uma coisa, só ela mesmo que está ganhando o recorde mundial, viu? No planeta Terra todo, só ela, essa pessoa, diz esses defeitos do mundo todo. Então o que acontece? Ela é uma pessoa resistente, né? Digamos que ela é uma resistente de não pedir desculpa, de não pedir perdão, não pedir nada. Principalmente começando com minha mulher. Que ela é a primeira que ela merece pedir perdão à minha mulher, viu? Em primeiro lugar, que minha mulher ajudou ela muito, viu? Presta atenção. Aí digamos que ela
Mostra aquela educação dela, no sentido ao contrário, para não dizer no sentido ao contrário, né? Mostrou aí. E que dele? As duas mulheres, né? A Maria Lúcia e a Cissa Maria Gomes. Aí, mulher, ele não tá aqui não, ele tá na rua. E como é que eu faço para ver ele? Me deu o telefone dele. Mulher, o telefone dele tá desligado, ele não tem telefone não. Ele não tem telefone não. Tem, mulher, tu tá mentindo. Tem, mulher, tu tá mentindo, entendeu? A mulher dizendo, né? E ela insistindo, insistindo. Aí o que acontece? Repare como é. Presta atenção, viu? Só que no sentido ao contrário, a Cissa ela não é igual a Lúcia, entendeu? Presta atenção, viu? Ela é uma pessoa muito educada, presta atenção. No sentido ao contrário que eu estou explicando para vocês. Aí a minha mulher, a Cissa Maria Gomes, ela não é que nem a Lúcia, ela tem a educação dela, você sabe disso, né? Minha mulher ela tem a educação dela. Não é porque seja minha mulher, mãe dos meus filhos não, entendeu? Mas ela tem a educação dela. Aí a Lúcia com aquele jeito dela arrogante, né? Você sabe como é que é aquelas coisas tudo, que ela tem aqueles problemas dela, né? E não é porque ela quer nos dizer. Aí a mulher vai e diz, né? A minha mulher, Cissa Maria Gomes, não, mas ela não tá aqui não. Você tá negando. Aqui é a Lúcia falando. Você tá negando ele, mas eu vou atrás dele. Eu vou encontrar ele. Eu quero ele. Eu quero ele, ou que ele queira ou que não queira. Eu vou buscar ele. Presta atenção, viu? Todos vocês que vão me ver nas redes sociais. Presta atenção, todos vocês. Eu quero ele. Nem que eu vou buscar ele no inferno, no mar, na água, nas pedras, nas profundas do inferno. Mas eu vou atrás dele. Ele é meu. Eu quero ele. Não vou desistir. Eu vou procurar ele. Ou que ele queira, ou que ele não me queira. Entendeu? Porque tem mulher que é desse jeito. Você sabe que é, né? Só que a Lúcia, para parar com ela, ela é pior 70 bilhões de vezes, entendeu? Presta atenção, viu? Aí, digamos que a minha mulher... Não, mulher, o meu marido, ele se transformou digamos, qualquer coisa, né? Que pertence ao mar, né? Ele se transformou num peixe, ou num tubarão, ou numa baleia, né? E ele foi pro mar. Aí, digamos que seja uma coisa verdade, aí ela não acredita. Tá mentindo, Cissa, tá mentindo. Eu vou atrás dele, vou saber. Aí começa a procurar. Colega encontra uma pessoa lá na frente, você sabe. Gente fuxiqueiro, gente fofoqueiro, que não tem o que fazer, você sabe como é, né? Gente que gosta de falar demais, conversar demais, aí... Ei, mulher, é tudo bom, tudo bom. Ih, Lúcia, tu voltou, eu voltei. Ei, mulher, eu fui na casa do Narão, aí a mulher dele... Ela mentindo, né? Minha mulher recebeu ela com 10 pedras na mão, não sei o quê. Minha mulher recebeu ela bem delicada, com respeito. Mas ela fica mentindo, que ela tem esse costume de mentir. Aí, mulher, eu peguei e conversei com ela. Ela veio com 10 pedras na mão e não disse onde é que ele tá. Aí tem gente que, nada, mulher. Ele tá lá dentro da casa dela, escondido. Ele tá lá dentro, ele tá com medo de tu. Ele morre de medo de tu, mulher. Tu não viu não nas redes sociais não, que tá rolando o mundo todo não, o que aconteceu não, que ele chamou tudo de cobra, de serpente, disse daquilo ali, de dragão, não sei o que, e virou polêmica no mundo todo, nas redes sociais, tudo. Aí tá aí ela, vou ficar aqui, eu vou esperar, nem que seja 48 horas, nem que eu durmo na rua, eu vou esperar. Aí tá a agonia dela esperando, eu vou esperar, nem quer dizer, aí pronto, tá aí. Aí espera. Aí ela espera, né? Ela presta atenção, viu? Aí ela espera. E eu não apareço. Presta atenção vocês, viu? Presta atenção, Brasil e o mundo. Aí ela espera e eu não apareço, né? Eu não apareço. Por quê? Digamos que eu não entrei no mar. Digamos que eu viajei. Fui passar as férias, uma semana fora, né? Mas a minha mulher, eu não disse pra ela, a minha mulher, eu não levei celular. Disse, minha mulher, não deixa... Eu não vou entregar nem o número do celular, Lúcia, porque eu não quero que Lúcia ligue pra mim. Que Lúcia ligou 300 bilhões de vezes para pessoas que não prestam, para pessoas baixas, barato, curto e baé, né? Como diz na linguagem do Nedocino, né? Aí a Lúcia, eu era a primeira pessoa, depois de tudo que eu fiz por ela, ela não ligou pra mim, não fez porra nenhuma. Aí depois que provocou esses panos todos nas redes sociais, essas coisas tudinho, foi que ela resolveu com a cara sonsa, com a cara lisa, com a cara isso e aquilo. Eu tô dizendo, entendeu? Para vocês mulheres, escutar carro mal feito, você sabe disso, desculpa dizer com todo respeito, entendeu? Parabéns a todas as mulheres aí, ó, com todo respeito. Eu tô só dizendo, um supositório, né? Aí você, ó, os homens colocam no meu lugar, com todo respeito, os homens aí, ó, bacana e legal. Aí se coloca no meu lugar, se você dizer, mesmo jeito, depois que eu passei por tudo, depois que esses vídeos nas redes sociais, depois que eu fiz tudo isso aí depois que aconteceu tudo, a mulher ligou 50 bilhões de vezes pros outros, e eu era o primeiro, não ligou pra mim, não quis saber de mim, nem nada, aí depois parece até piada. Aí agora com a cara mais sonsa do mundo, como diz o ditado na linguagem do nordestino, agora que vem resolver me procurar, na maior cara de pau,
olhou pra minha mulher, não pediu perdão, não pediu desculpa, com aquele jeito arrogante dela. Aí eu vou e digo pra minha mulher, Dona Cissa, diga pra Maria Lúcia que eu não quero ela mais não, mas quem tá querendo ela é o João Cordeiro Coralho, é o meu intercessor, porque ela tem duas coisas pra tá devendo a ele, entendeu? Duas coisas. Casamento tá devendo a ele, presta atenção todos vocês nas redes sociais que vão ver, viu? E ela tá dentro da igreja que é pra ela receber o dragão de 7 cabeças, entendeu? Isso aqui é história real, viu? Que é pra poder João Cordeiro Coralho pegar ele com 70 espadas dos anjos, entendeu? E entrar nele com tudo, você entendeu? É isso que eu tô explicando pra todos vocês que vai ver nas redes sociais. Aí o que acontece? Aí Maria Lúcia anoitece, amanhece, digamos 3 dias, né? Aqui encostado em casa, né? Aí ela endoidando, chorando. Aí você sabe como é, né? Aquela coisa. Aí uma pessoa chega, mulher. Se ele tivesse aí, ele já tinha aparecido já, ele já tinha saído pra fora já. As pessoas dizendo pra ela, né? Aí ela chega lá, vou procurar ele na casa da família dele. Eu acho que ele tá bem na casa da mãe dele. Ela vai lá, na casa da minha mãe. Ô, Dona Francisca, que é minha mãe. O Narão tá aí? Por que, Lúcia, que tu tá procurando? Oxente, tu voltou pra cá atrás dele, mulher, depois que tu bateu nele, depois que tu esfolou ele, depois que tu bateu nele, depois que tu judiou com ele, depois que tu desrespeitou. O que é isso, mulher? O que é que tu quer com o Narão? Não quero nem saber. Eu amo ele, eu quero ele é minha vida, eu quero ele, não quero nem saber se ele tem a mulher dele, eu vou atrás dele, ele pode estar no inferno, ele pode estar no fundo do inferno, eu vou buscar ele pode estar dentro da água, ele pode estar nas pedras, ele pode estar de fome, eu vou atrás desse cabo, nem que ele não queira, porque eu quero ele, nem que ele não me quer mais, mas eu quero ele, entendeu? Eu quero ele, nem que ele me quer mais, eu vou brigar, eu vou esfolar, eu vou matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nem que me chame de louca, mas eu vou atrás dele, eu vou procurar ele, viu? Vou mostrar pra vocês que eu vou procurar ele, não vou desistir não. Depois que tudo aconteceu, que eu tô vendo tudo aí, as pessoas tudo me desmoralizando, entendeu? E eu não consigo mais viver quieta, mais direito nenhum por causa dele, porque ele acabou comigo. Ele arrancou meus couros, ele arrancou minha carne, ele fez tudo, entendeu? Então, gente, o que acontece? Presta atenção, ó. Vocês precisam entender uma coisa, ó. Precisam entender, ó. E principalmente os homens, pros homens e pras mulheres também, não vou mentir com todo respeito, ó. Depois de tudo que aconteceu com eu e Maria Lúcia, gente, vocês têm que entender. Eu não levei piada pesada, tanta piada pesada, horrível, como eu também levei nome de, se chama peso dos cornos, entendeu? Peso dos cornos. Eu vou explicar a vocês o que é o peso dos cornos. O peso dos cornos é a bola do mundo, é o planeta Terra, entendeu? O planeta Terra é todinho, todo por cima da minha cabeça, você entendeu, gente, que eu estou explicando pra vocês? Porque, veja só, atenção, presta atenção todos vocês já. Vocês já viram falar no porco espinho, você não sabe o que é o porco espinho, aquele bichinho que é cheio de espinho, não é isso, né? Então o que acontece é isso. Além de eu levar o nome de corno na rua por todo canto onde eu andei, as pessoas diziam, esse cara já passa de corno. Esse cara é corno dos cornos. Entendeu? As pessoas diziam, né? Aí eu nem me importava. Por quê? Porque esse cara tem chifre em toda quanto é parte, de tudo quanto é lado, entendeu? Chifre em toda parte do corpo. É no olho, é na cabeça, é no pescoço, é na boca, é nos dentes, é na língua, é no rabo, é descendo da palavra, na traseira, né? Pra dizer direto, né? Dizia, né? Aí esse cara tem chifre pra tudo quanto é lado. Eu nunca vi um corno porco espinho que nesse cara aí. Aí eu vi as pessoas dizer isso aí, eu peguei, eu criei esse nome, sabe? Porco espinho. Eles não chamaram direto porco espinho, mas foi eu que criei esse nome. Desde o dia que a pessoa disse que eu tinha chifre pra tudo quanto é lado. Vocês entenderam, gente, que eu tô explicando pra vocês? Desde o dia que os outros estavam dizendo pra mim, me xingando, dizendo corra comigo, por causa da Maria Lúcia, dos papéis que ela fez, né? Escondida nas casas dos outros, escondida num canto e outro, se escondendo, passava o tempo todo na rua. Aí daí onde eu levei esse nome, né? Até a minha mulher também me chamou disso aí, não vou mentir, né? Ela tem na razão dela, né? Aí as pessoas começaram a me chamar de corno e eu acertei com outro, só, ó, esse cara não é corno, esse cara é corno dos cornos. Entendeu? É o peso dos cornos, tá entendendo? É um peso do tamanho do planeta Terra. Aí quando começaram a dizer aquilo ali, aí foi que eu criei aquela ideia, porque um cara foi dizer pra mim o quê? Eu criei a ideia do porco espinho, tá entendendo? Porque um cara foi dizer pra mim, aqui na rua, todo mundo dizendo, que eu tinha chifre pra tudo quanto é lado. Veja só, gente. Acredita? Esse cara tem chifre pra tudo quanto é lado. Tô fazendo um pouco da minha casa. Esse cara tem chifre só na cabeça. A cabeça dele é cheia de chifre, todo tampado. Tem chifre nos olhos, na boca, na venta, no nariz, na orelha, na boca, na língua, no céu da boca, nas orelhas. Chifre nas costas, no pescoço, todo canto. Aí disseram, enfim, doido, esse cara tem chifre pra tudo quanto é lado. Eu digo, eita porra! Lascou-se, arriégua. Eu dizendo, né, comigo mesmo, arriégua, lascou-se, arrambou-se. Além de ser tudo, então quer dizer que se eu tenho chifre pra tudo quanto é lado, eu tenho ponta pra tudo quanto é lado, aí eu criei a ideia, né? De porco espinho. Eu digo, então eu sou um porco espinho. Entendeu? O corno do planeta Terra, entendeu? Do planeta Terra, gente. Você pode acreditar. Esse negócio que eu tô explicando pra vocês aqui é que vai virar mídia, né? Nessa pegadinha tudo aí. Vai pegar pegadinha, vai pegar tudo, entendeu, gente?
É isso aí que eu tô explicando pra vocês, que eu criei isso aí, entendeu? Que se chama o corno dos cornos, que nem o pessoal diz, né? Entendeu? Mas eu não sou não, graças a Deus não sou não, entendeu? Só sou da Lúcia, tá entendendo? Só se a Lúcia realmente me traiu, porque da minha mulher não sou não, pode ficar tranquilo, viu? Minha mulher é pessoa direita, honesta, honrada e tudo, viu? E essa tem um verdadeiro amor, verdadeiro, entendeu? Aí ela sabe que foi na frente dela, o pessoal dizia, quer dizer alguma palavra? Minha filha, não. Entendeu? Aí então o que acontece é isso. Aí foi daí onde eu criei isso aí, que eu falei pra você, essa ideia, entendeu? Dessas piadas aí que soltaram, essas coisas aí tudo aí, entendeu? E eu espero que vocês tenham entendido, né? Aí a Maria Lúcia endoidando, ó, gente, ó, vou dizer uma coisa pra você. Tem mulher que é capaz pra tudo, viu? Vocês sabem disso, né? Entendeu? Mas uma pessoa que nem Maria Lúcia, eu nunca vi em toda a face da Terra, no planeta Terra, viu? Que vai buscar a mulher assim com tudo, entendeu? Dentro da casa da outra assim, entendeu? Arrastando com tudo, pelo cabelo, pelos olhos, pela venta, entendeu? Rasgando roupa, dando na cara, dando nos peitos, né? Quebrando a boca, quebrando tudo, entendeu? A mulher que bota com tudo, entendeu? E o pior de tudo é que ela tem o peso dos pesos, que eu falei pra vocês. Aquele corpo dela pesado, entendeu? Como ela tivesse uma espécie de... quantos espíritos na matéria dela que eu perdi a conta, entendeu? Que ela fica com aquele peso, cheio de espírito dentro dela, entendeu? A partir do momento que ela acende vela. Que ela chega no quarto, né? Aí faz aquela invocação com os espíritos, entendeu? Faz aquele ritual com os espíritos e ela começa a mostrar, chamar aqueles espíritos, entendeu? E é porque é uma pessoa da igreja, né? Que se diz que batizou na igreja e ela começou a invocar aqueles espíritos, entendeu, gente? Vocês têm que entender isso. Então o que acontece? Ó? Aí eu reparo assim pra Maria Lúcia, ela é morta, ela é viva, ela é morta, tá entendendo? Só que ela é mais viva do que morta. Vocês entenderam como é, gente? Por quê? Ela é seguro nos troços que tem dentro dela, viu? E principalmente a serpente de 7 cabeças, entendeu? O dragão de 7 cabeças, entendeu? Você entendeu? A sucupira, a goipeba, entendeu? E aí vai. Tudo quanto é de troço ruim, de coisa ruim. E tá dentro da Maria Lúcia, entendeu? Se aqualiza no corpo dela, se altera no corpo dela, entendeu? Por isso que ela é considerada a pior mulher de todo o planeta Terra, viu? Não tem outra não. Eu duvido. Eu desafio nas redes sociais... Qualquer homem mostrar, qualquer mulher mostrar em qualquer programa de televisão, viu? Ao vivo ainda, viu? Eu duvido aparecer uma mulher que nem a Maria Lúcia. Eu digo duvida. Se aparecer uma mulher que nem a Maria Lúcia, eu dou minha cabeça pra cortar assim, ó. Cortar minha cabeça de pendurar assim, ó. Assim na mão e botar num prato que nem a cabeça de João Batista, entendeu? Eu duvido achar um homem aqui nesse planeta Terra, uma mulher que seja igual a Maria Lúcia. Entendeu, gente? Maria Lúcia é uma das mulheres mais violentas de todo o planeta Terra. Não tem nenhum homem que esteja a violência que nem Maria Lúcia é, entendeu? É só isso que eu estou explicando pra você. Mulher perigosa, mulher atenta, mulher em tudo, entendeu? Uma mulher que guarda segredo, uma mulher que não solta nada, guarda segredo. Ela pode estar cheia de paixão, mas é uma mistura de sal com açúcar, que eu falei pra vocês, entendeu? E amargoso, entendeu? Sal com açúcar, sargato e depois... se transforma em amargoso, entendeu? É isso aí que eu tô explicando para todos vocês. Então, gente, eu espero que vocês tudo tenham entendido, entendeu? Aquela historinha que eu contei para vocês, entendeu? Ela é daquela, entendeu? Ela é daquela, que vai atrás com tudo, viu? Mas isso aí, vocês já sabem. É uma perda de tempo. Porque só quem tá querendo ela até agora é João Cordeiro Coraia, viu? Meu intercessor. Mas é por duas coisas. Preste atenção. A minha mulher sabe, ó. Cobrança, viu? Pare bem na cabeça de vocês, analise. Cobrança, viu? Ele não vai desistir, não. É ele que tá dizendo pra mim, viu? Cobrança. Entendeu? Você entendeu? Aí depois libertar toda serpente que tem dentro dela, viu? Toda serpente do mal que tem dentro dela, viu? Presta atenção todos vocês. Isso aqui é real, viu? Isso aqui não é para ser apresentado em vídeo, entendeu? Não é para eu me exibir nas redes sociais, não. Isso aqui é sério e é gravíssimo. Acredite se quiser. Não se esqueça da história do Boi que Espinha. Isso aqui é real também, viu? Valeu, irmão. Obrigado. Esse vídeo aqui é pequeno. Muito obrigado. Valeu a todos vocês. Eu tô curtindo sempre o vídeo de vocês. Tô vendo tudo que vocês estão mandando. Muito obrigado. Agora tô esperando pela história, viu? Aqui eu mandei o menino colocar, viu? O filme, diretor, aquelas coisas. Eu tô esperando, viu? Até agora ninguém botou não, viu? Entendeu? Que eu pedi o meu nome, pedi o nome dela, entendeu? E até agora ninguém botou não. Tô esperando pra ver qual é o artista, qual é o melhor, entendeu? Que vai fazer o filme, o roteiro do filme. Eu quero ver qual é o melhor que vai fazer. Seja desenho, seja filme de verdade, seja uma historinha, entendeu? Eu quero ver qual é o artista, viu? Qual é o artista desse planeta Terra aqui que vai fazer o filme, que vai parecer realmente com a nossa história, viu? Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado. Um beijão, galera, para todo mundo, para o Brasil, para o planeta Terra inteiro. Muito obrigado. De todo o meu coração, eu agradeço. Beijo para todos vocês, do fundo do meu coração. Eu amo todos vocês, no Brasil, no planeta Terra todo. Obrigado, irmão. Curta bem, obrigado. Que eu estou curtindo vocês também do outro lado. E estou escutando todos aqueles com a força das orações, entendeu? Seja o católico, seja o evangélico, entendeu?
seja qualquer um, entendeu? Tô sempre vendo, tô vendo os tarot também do mesmo jeito, entendeu? Tô vendo cada um deles, tô vendo os astrólogos. Não se preocupe, não, que daqui a colar eu tô vendo um de vocês. Vocês sabem que são vídeos demais, não são coisa demais, né? E eu sou só uma pessoa só, e daqui a colar eu tô olhando, por mais que fique gravado, eu tô olhando e tô escutando. Pessoas que pediram, mas eu acessar, entendeu? Não tem pessoas que dizem, fulano, coloca aí o teu nome, não sei o que, pra vir pra cá, né, pro meu canal. Eu quero explicar uma coisa aqui a vocês, antes de eu desligar. Presta atenção, gente, ó. Eu tenho a minha filha não sabe colocar, é Natalícia. Eu tenho o Nataniel, ele não sabe colocar. Eu tenho o Nataniel, ele não sabe fazer. Eu tenho a minha mulher, não sabe fazer. Vocês precisam entender isso aí, gente. Não é porque eu não queira, não. Eles não sabem colocar. Eles não têm costume de estar agarrado com o celular, não, entendeu? Eles não têm essa ideia, não. Presta atenção, todos vocês. Não é porque eu queira. Agora vocês têm que caçar um jeito, entendeu? Pra vocês jogar o vídeo pra mim, ao vivo, pra eu conversar com vocês, entendeu? Pegar o WhatsApp, né? E puxar o vídeo pra eu conversar com vocês, entendeu? Cada um de vocês aqui, que eu tô dizendo, no Brasil e no mundo todo, se quiser conversar comigo ao vivo, por acaso quiser conversar comigo, eu estou pronto, está preparado, viu? Com muita honra, com muito prazer, com muita alegria, com esse grande privilégio, viu? Com todo respeito a todos vocês. Não tem idade não, é velho, é novo, é criança, é tudo, viu? É qualquer um, viu? Não se preocupe não, viu? Entendeu? Não tem escolha não, é casado, é solteiro, é junto, é amancebado, é desquitado, entendeu? Você entendeu como é, gente? Entendeu? É tudo, entendeu? Não tem escolha não, pra mim tudo são pessoas de Deus, viu? E se eu merecer o joinha, ó, manda o joinha aí, viu? Em nome de Jesus, viu? Todos vocês aí, manda o joinha, viu? Eu tô lutando por todos vocês, viu? A minha pessoa tá provando, tá mostrando pra vocês que realmente quem ele é, viu? Presta atenção, viu? Realmente tá provando para todo mundo aí e falando com pessoas estrangeiras, acho que vocês já viram o vídeo aí, entendeu? Fico muito agradecido, viu? Essa força no coração de todos vocês. Muito obrigado, já sabe. A minha mulher não pode escrever, nem ninguém pode fazer isso aí não. Obrigado e fiquem com Deus, todos vocês. Obrigado, valeu irmão, valeu. Manda compartilhar.